Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Jair, sou veterinário formado em Curitiba, mas atualmente atuo em Santa Catarina, cidade de Balneário Camboriú. Queria agradecer bastante o convite para esse projeto, essa iniciativa bela que teve o Luciano, o pessoal do grupo, tá? Então agradecer bastante. E eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência prática, pessoal, de usar impressão 3D de rotina, tá? Cirurgia principalmente, toda a versatilidade que isso permite, né? Toda a evolução que nos traz. E estou disponível, aberto aí qualquer dúvida. Joia? Então vamos lá dar início, tá? Vai ser o slide inicial. Eu tenho duas empresas, pessoal. Uma delas, do lado esquerdo, que vocês veem aí, chama Instituto de Ortopedia, tá? Essa é uma clínica que só atende casos de orto e neuro, tá? Onde eu chefio todo o setor, sou o proprietário, etc. E também uma empresa voltada ao uso dos recursos da impressão 3D, né? E toda a gama de versatilidade que ela traz, a impressão 3D, tá? A outra empresa chama-se 3D for Vet. No meio, no centro tem um QR Code, eu tenho um canal no YouTube onde eu sou bem ativo, posto tudo que eu ando fazendo, então quem quiser acompanhar é só escanear o QR Code, se inscrever lá, tá joia? Então, gente, primeira coisa, a ortopedia, desde sempre, né, da era antiga até a era moderna, a gente foi dividido, os cirurgiões foram divididos muito pela destreza manual, né, quando não existiam implantes técnicas consagradas, então a gente brinca que como se fosse na direita para a esquerda aí no slide, a gente vem de uma escola de carpintaria antiga, né, tradicional, e o cirurgião ortopédico, o objetivo sempre é se tornar um jardineiro. Né? O que isso quer dizer na prática, gente? Aplicar aqueles princípios de Halsted, né? Mínima manipulação tecidual, hemostasia apurada, gentileza em manipulações, né, de tecidos mais friáveis, tudo isso, gentileza cirúrgica maior. A gente descobriu que tudo isso é benéfico, né? Traz todos os fatores positivos, bons, desejáveis de forma mais precoce. Tá? De forma moderna, hoje em dia, a gente usa conceitos, né, muito associados à humana, tá? A impressão 3D nos traz a possibilidade de se fazer uma personalização, que é o que a gente desenvolver o que for preciso para individualmente para aquele paciente que você está estudando, desde um implante cirúrgico até um guia, tá? Até instrumentos para aquela cirurgia, tá? Utilizando novas tecnologias. A gente, basicamente, para poder falar da impressão e vocês se situarem, basicamente dois conceitos, gente. O que é um pixel, que a gente sempre fala pixel relacionado a uma imagem? É aquele quadradinho individual que você tem, o menor possível, né, de ser obtido. Ele chama-se pixel, né? A junção de vários pixels vão formar uma imagem. E esse pixel, quando ele também inclui a noção de profundidade, né, ele passa, de acordo com uma imagem obtida em 3D, então eixo X, Y e Z, a gente brinca com as mãos assim, ó, X, Y, Z, tá? Ele passa a se chamar voxel. Então, o que é o voxel? É a mesma coisa que um pixel, só que para designar profundidade. Tá? Na escola tradicional que a gente teve, em todas as imagens que nos eram apresentadas até hoje, né, radiografias, vamos dizer assim, em relação ao orto, ela vem basicamente em dois planos, né? Nos planos ortogonais clássicos, então de frente ou de lado. A gente determina lá crânio caudal, caudo cranial, médio lateral, lateral medial, tá? E posições oblíquas, mas todas em planos ortogonais. Então a gente sempre fez um planejamento cirúrgico, por exemplo, quem trabalha muito com osteotomia, como eu, que é quase minha rotina diária, a gente sempre planejou num raio-x, então numa imagem bidimensional, mas na hora de operar, tudo que a gente opera, né, a estrutura é tridimensional.
também tem profundidade, não só altura e largura. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é estudar de forma tridimensional, tá? Porque reduz imprecisão, né? E principalmente a área de deformidades, é muito difícil a gente pegar uma deformidade monoplanar, uma deformidade que não caia no plano oblíquo, principalmente com o tipo de esqueleto que a gente tem, né, em cães, felinos, caninos, etc. Tá? E o plano oblíquo é muito mais fácil de ser determinado por uma reconstrução tridimensional. Quais são esses planos? Então, basicamente, são os três conhecidos: plano sagital, certo? Onde você vem fatiando no sentido médio-lateral todo o osso para estudar. Tá? O plano transverso, que é como você pegar o meu braço aqui de frente, certo? E você vir fatiando o meu braço, tá? Esse é o plano transversal. E o plano frontal, como se fosse na minha face aqui, eu fatiando de frente para trás. Tá? Então a gente consegue dessa forma observar de forma muito mais detalhada, muito mais precisa. Trabalhamos com dois tipos de imagem para obter arquivos, né, que possam ser reconstruídos e gerem uma imagem tridimensional, que são tomografia e ressonância magnética. Qual a diferença, gente? Tomografia é emissão de radiação, certo? Ionizante. Um exame onde basicamente é o mesmo raio-x, um raio-x comum, só que existe um tubo ao redor, né, 360 graus, onde esse raio passa de forma multidirecional. Então a gente consegue fazer a reconstrução tridimensional completa, tá? E a ressonância magnética aí é um campo magnético, onde isso depende dos átomos de hidrogênio, que vão determinar a densidade e o tom de cinza da imagem, etc. O que isso muda, gente, independente de tomorressonância? Qual é a diferença deles para uma radiografia, só para vocês entenderem na prática como eu interpreto? A diferença de você ter uma radiografia para operar uma deformidade, por exemplo, de fêmur, e você ter uma tomografia, é que com uma radiografia você tem duas interpretações, né, em dois planos, então, frontal e sagital. E com uma tomografia, você tem 360 visualizações possíveis, né, espaciais do fêmur. Então, basicamente, operando somente com uma radiografia, você perdeu 358 oportunidades de detalhes muitas vezes importantíssimos sobre aquele caso, tá? Como é que a gente faz para utilizar, gente, essa questão do 3D? Porque não é algo totalmente inovador, isso já é bem padronizado na medicina, né, comum, medicina humana, principalmente em áreas como aviação, tá? Todas as vezes usam tecnologias 3D há décadas, tá? Então, basicamente, para a área de veterinária, a gente usa para fazer modelos e protótipos cirúrgicos, tá? Instrumentos e guias necessários para a cirurgia que você necessite e desenvolvimento de implantes customizados, tá? Como a questão de modelos e protótipos cirúrgicos? Você reconstrói uma tomografia e faz pela impressora 3D exatamente a mesma anatomia vista na tomografia, tá? Impresso. Isso serve para quê? Planejamento cirúrgico, uso transoperatório, educação, principalmente de cirurgião em desenvolvimento. Às vezes não conhece bem quais são as referências anatômicas, os acidentes ósseos que são importantes durante uma cirurgia, tá? E principalmente para o treinamento, tá? Mesmo eu tendo rotina há algum certo tempo, eu treino todo caso que eu faço impressão 3D, eu tenho oportunidade de treinar antes, tá? O que são instrumentos, André, que você falou específicos para o paciente? É Não é você que a Laís deixa desenvolver bem. qualquer tipo de material que você necessite, tá? Não é que a Laís deixa Para bem. te ajudar no procedimento cirúrgico. Então vejam ali no slide da esquerda, por exemplo, a gente Não é tem que a ali um Laís guia deixa para mastectomia de bem. fêmur. Lá na direita a gente já tem um guia para perfuração da região torácica Não cranial, é que a fazer Laís deixa fixação com bem. parafuso pedicular, região difícil, região anatomicamente, acesso cirúrgico mais Não é que a complexo. Laís deixa O guia pode te bem. ajudar bastante nisso e facilitar bastante o teu trabalho. E também a possibilidade de fazer a impressão, gente, de implante. Vocês veem um vídeo de um caso aí que foi feito na boca, com uma maxilectomia extensa no paciente, tá? Utilizando polímero.
Os outros slides ali da direita se referem a paciente que fez craniectomia devido à lesão neoplásica, então se faz a substituição da calvária mesmo por um implante de polímero desenvolvido através de uma imagem 3D. Tá? Então é só para demonstrar quais são os casos. Esse era um tumor de calvária, a gente vê lá em azul lá em cima, bem extenso, teve que remover o osso de toda a calota aí, e é produzido, gente, um implante de uma forma principalmente customizada, só vai servir para aquilo que você está precisando, vai ser de uma forma anatômica e precisa, porque é desenvolvido de forma milimétrica, tá? E principalmente, o custo é N vezes mais baixo, chega a ser 20% menor do que você tentar desenvolver isso na indústria, ou de alguma outra forma que não seja utilizando a impressão 3D. É possível, por exemplo, esse é um vídeo de uma placa específica para se fazer um caso bem atípico de subluxação atlantoaxial. Então, ela tem todas as pré-perfurações da placa ali, onde os parafusos vão entrar, já estão fora de toda possibilidade de pegar tecido, né, nobre, tá, o tecido nervoso em si, que essa região é muito complexa. Tá? A sequência que a gente tem para poder fazer, gente, é de cima para baixo ali, obter a imagem, que vem no formato chamado DICOM, é o formato padrão, tá? Isso do DICOM você reconstrói o exame e salva ele num formato tradicional chamado STL, que é o formato mundialmente usado para impressão 3D, tá? E isso você basicamente joga na impressora, né? E essa impressora vai te reproduzir exatamente o modelo que você desejou e converteu no arquivo. Então, por exemplo, a gente tem aí uma neoplasia de membro torácico, isso aí, se eu não me engano, era um sarcoma, né? E isso envolvia, em teoria, a princípio pelos exames primários, todo arco costal, etc. E aí a gente vê que o exame, como ele ilustra, totalmente removível esse tumor, foi tranquila a cirurgia, apesar de ser uma massa bem grande, tá? Consegue determinar toda a paratopia, toda a anatomia topográfica pré-operatória e evitar muitas vezes surpresas. Ali do lado eu coloquei os principais softwares que eu uso, só porque me perguntam muito, então principalmente isso já para importar os arquivos de tomografia, 3D Slicer, que é o que eu mais uso, esse de cima aqui, são todos grátis, tá, gente? E o Inversalis também, tá? Qualquer pessoa pode baixar e iniciar também o uso também, tá? Agora tem outros softwares aí um pouco mais complexos que eu também uso, e aí são os softwares para utilizar para fazer projetos de engenharia mesmo, né? Desenvolver soluções para problemas mais complexos. Aí a gente usa basicamente softwares que são chamados AutoCAD, certo? Que é semelhante ao que se usa um arquiteto, um engenheiro, que são esses rhinóceros e aqui Fusion. Tá? Todos eles a gente joga o arquivo e vai lá desenvolvendo o que necessitar. Aqui eu tenho um breve resumo, um vídeo como é feito uma impressão 3D. Existem vários tipos de materiais, plástico. Esse é uma resina, tá? Resina bio, que a gente fala, ela é autoclavável, tá? E a impressora de resina, basicamente, como é fotossensível, a resina, ela imprime de uma forma que é através de um feixe de laser, dentro da impressora, lógico, tá? E basicamente o que a gente obtém ali, ó, saindo os guias, tá? De uma das impressoras, a outra sai a perninha, isso era um paciente com Yorkshire, também pequenininho, certo? E a peça está aí pronta, tem alguns suportes ali que são colocados para não cair a peça durante a impressão. Esse é o resumo de como se faz um processo para se obter em alta qualidade, em alta resolução, tá? Um modelo bem fiel ao que você necessita, tá? Então, esse tipo de impressão é impressão se utilizando resina, né? Que é um componente fotossensível. Se você for usar o mais tradicional que tem, que é a impressora que eu tenho de consultório, a gente usa derivados de plástico, principalmente o PLA. E aí, basicamente, é uma mesa onde se derrete um filamento, tá? Derrete em média 200 graus, tá? Então, esse filamento derrete o plástico, ele vai fazendo linha a linha todo o formato do que você necessita, tá? Depende do tamanho da peça, o tempo que leva a impressão, tá? Cada uma tem a sua característica específica. Muito bom PLA utilizar também, apesar de não ser possível de autoclavar, etc., mas uma imagem muito fiel
e muito boa resolução, tá? Basicamente, eu vou mostrar para vocês agora alguns papers, alguns textos que vocês podem procurar para se informar mais, tá? Então, esse paper aí do ano passado, tá? Final do ano passado, que seria já quais são todas as possíveis aplicações na cirurgia de pequenos animais. Nós estamos aqui falando de ortopedia, não é só ortopedia, gente. Para oncologia tem um uso enorme, para bucomaxilo, para intervencionista, né, que seria pessoal da radiologia que faz intervenção radioguiada, tá? Radioterapia. Então, a gama é muito grande, tá? Vale bem a pena ler esse texto. Uma das coisas muito impressionantes de se utilizar as imagens tridimensionais é para você poder trabalhar com elas. Então, você, além de poder fazer um modelo, desenvolver o que precisa para aquele tipo de anatomia daquele paciente, você pode projetar imagens virtuais, por exemplo, da minha cabeça, da anatomia da minha cabeça, eu posso projetar a imagem dela de forma virtual, mas muitas vezes na minha frente, no ambiente real onde eu estou. O que é isso? Fazer um holograma, gente. Tá? Então você consegue projetar em cima do próprio paciente o holograma, com o esqueleto dele, com o que você está trabalhando. André, o que isso quer dizer com isso? A principal forma que a gente tem de intraoperatória ter uma precisão maior, quem trabalha com implante, né, parafuso, pino, sistemas de fixação, é utilizar um raio-x transoperatório de emissão contínua, que chama fluoroscópio, arco em C, tá, arco cirúrgico. É um aparelho que, querendo ou não, emite radiação. Isso tem risco tanto para o paciente quanto para o cirurgião. Tá? Eu já trabalhei bastante com arco também no passado, hoje em dia não trabalho mais. E, basicamente, você não tem como ter algo mais fiel do que projetar o próprio paciente sobre ele mesmo. Tá? André, como é que é isso na prática? Esses vídeos são quando a gente está estudando anatomia de alguma lesão específica, eu consigo navegar por dentro do canal espinhal, tá? Consigo observar a anatomia bem detalhada da vértebra, então isso são ensaios para estudo, né, estudo individual, ainda não na prática, mas seriam pré-operatórios, anatômicos, e principalmente utilizar na prática, como está aí uma coluna cervical antes de ser operada, tá? Ela é calibrada, então eu sei qual é a vértebra, eu consigo botar ela horizontalizada também, e determinar para fazer um acesso cirúrgico menor, saber a posição, isso aí era uma doença de disco intervertebral, então onde eu vou tirar exatamente essa hérnia. Na direita vocês veem um vídeo de uma reconstrução do músculo tríceps, de uma ruptura do tendão da cabeça longa do músculo tríceps, lesão meio característica aí das raças pequenas, tipo Spitz, etc. Consegui na reconstrução, pela realidade aumentada, fechar o diagnóstico, tá? Fecharia por outras formas também, mas é outra alternativa que existe. Então, muitas vezes consigo pegar detalhes ali, ó, de joelho, paciente que já passou por osteotomia, tá? Esse paciente aí foi, na realidade aumentada, é possível agora, ali no canto esquerdo, ver como tem um parafuso interarticular lá no fêmur, na placa que foi colocada para fazer a osteotomia de fêmur. E eu consigo calibrar muitas vezes, gente, métodos que podem ser usados na mesa cirúrgica. Então, ali um cubo de papel aí na direita, tá? Que ele tem um algoritmo matemático ali, já tem todo desenhado no papel e ele é reconhecido pela câmera do celular. Então, dessa forma, o que eu tenho? O próprio osso, marcado o eixo ósseo, tá, do paciente que eu vou operar, e eu posso girar isso durante a cirurgia, um auxiliar na sua frente para ajudar você na orientação, principalmente as correções de osteotomia de cães pequenos, que são mais complexas, etc. Tudo isso é muito útil na prática, gente. E também a impressão 3D nos abre a possibilidade da nova era aí que estamos vivendo, está chegando, vai chegar, cada vez mais vai ser comum, que é utilizar biomateriais, tá? Fugir um pouco do metal. Então, o que a gente sabe? O metal, principalmente para quem opera cão em raças pequenas, ele é muito duro para o osso do paciente, então ele rouba muita carga, tá? Consequentemente, se ele rouba muita carga do osso, ele protege o osso de receber energia da pisada, estimular a cicatrização, tudo isso. Tá? Então ele faz stress shielding que a gente vê com frequência e isso pode favorecer uma união, uma qualidade óssea com uma qualidade inferior,
muitas vezes casos de não união, e os polímeros vêm do outro lado, todos objetivando achar qual o melhor polímero, a melhor substância que tenha propriedades semelhantes, se não iguais, ao tecido que você está trabalhando. Então, se você está trabalhando com um tecido ósseo, a gente sabe aí ó, que o PIC, que é o primeiro da lista, tem coeficiente de elasticidade, número de ciclagem pré-estresse, deformação absoluta e relativa do material, tudo muito semelhante ao osso cortical. Então ele dividiria perfeitamente a carga com o osso cortical. Se você vai trabalhar, por exemplo, com vascular, você precisa desenvolver um stent. A maioria dos stents são de polímero. Cage intervertebral hoje em dia que se usa em cirurgia de principalmente artrodese cervical na humana, todos já são em polímero, PIC, acho que integração superior, divide a carga com mais facilidade, menor índice de falha, fadiga do material, tá? Então tudo isso é possível. O que isso quer dizer, gente? A gente tem uma grande batalha entre a indústria e a customização, então a gente sempre viveu comprando o que a indústria nos oferecia, utilizando para aquele tipo específico de fratura. Existe implante? Sim, existe. Para outras doenças não existia até então. Então, o que faz, gente? Aquele princípio que a gente conhece, que é da medicina em 3D, que é made by yourself. Faça você mesmo, desenvolva você mesmo. Tá? Utilizando a imagem avançada, reduzindo os seus custos e aumentando os seus resultados. Por isso é importante reconhecer empresas que estão nacionais, não só a minha, como várias outras, mas valorizar pessoas que estão desenvolvendo novos projetos que muitas vezes fora daqui tem muitos lugares que não tem o nível que se tem aqui de trabalhar no Brasil com tecnologia 3D e muitas vezes aqui é pouco valorizado, principalmente na veterinária. Vou mostrar alguns casos clínicos agora. Então esse é um caso de um fibrosarcoma maxilar aí na maxila esquerda, o paciente tem um pitbull grandão, tá? Muita área óssea, olha a tomografia do pós-operatório após a maxilectomia, o tamanho do defeito que fica, tá? Então, tem comunicação entre o osso nasal e na cavidade oral, tá? Isso leva a uma série de alterações crônicas, paciente que aspira, infecção crônica nos tecidos respiratórios. Então, qual é o mais correto, gente? Cobrir isso aí. Ou você usa as membranas, que tem uma taxa lá de rejeição relativamente, ou de não integração relativamente importante, ou você pode desenvolver implantes biocompatíveis. Então, nesse caso, foi feito o quê? Olha o tamanho da neoplasia na boca desse paciente, para ser retirada. Ali são 2 semanas após toda a reconstrução, tá? E após isso se faz a reconstrução com os flaps de tecido cutâneo tardia e a implantação de um implante desenvolvido e impresso, tá? Isso foi desenvolvido em PIC. Para quê? Dividir a cavidade oral e a cavidade nasal. Então esse paciente já está aí com, isso aí se não me engano, 90 dias de cirurgia. Você vê como o tecido, pouca reação inflamatória. Você vê onde o paciente mordia antes de colocar o implante, é o canino. Tá? Gente, isso é usar o que existe de moderno em benefício do seu paciente. Aí alguns textos, alguns papers que são os últimos aí que basicamente tratam a respeito, né, da impressão 3D, tá? Eu vou passar um pouquinho para vocês aí dos meus casos agora. Então você veja como é bem possível ilustrar. Aí tem uma imagem de uma hemivértebra, de um bulldog, como é possível você ver individualmente como a hemivértebra tem inúmeras variações anatômicas dependendo da vértebra, seja mais cranial, mais caudal, você classificar muito melhor, tá? Se eventualmente precisar de cirurgia nesse caso, você vai planejar de uma forma muito mais precisa, confiante, correta, principalmente em um caso desafiador desse aí. Experiência, casos que eu já tenho operado, gente, desenvolvido guia para fazer luxação C1, C2, né, sobre luxação atlantaxial, principalmente em casos de agenesia do dente, onde a instabilidade é maior, a fixação precisa ser muito mais forte, tá? E se você errar um parafuso aí, o paciente fica literalmente na mesa. Então, usou o guia, esse era um speech, você vê como já 2 dias depois, o
o paciente já levanta, anda bem. O que ele tem, gente? Tem estabilidade agora na região, basicamente, crânio-cervical, tá? E é uma estabilidade que o cirurgião consegue confiar, não é algo transitório que vai afrouxar de uma forma precoce. A gente vai fazer fixação de coluna, é outra coisa que eu trabalho bastante também com trauma, tá? Principalmente você vai fixar regiões ali até a transição tóraco-lombar, dali para trás é mais tranquilo, para lombar, dali para frente é mais complexo, chance de complicação maior, porque tem um vaso bem importante chamado artéria aorta que passa ali ventral ao corpo vertebral. Então qualquer fixação que você erre, você pode dar de cara nela, tá? Esse é um caso que está ilustrando aí, um tumor, isso aí era se eu não me engano, um osteosarcoma, em vértebra T5. Então, extremamente difícil o acesso aí, região torácica cranial. Para ir para esse tipo de cirurgia, você vai ter que fixar, porque você vai tirar basicamente o que precisar de vértebra para excisar a neoplasia, tá? E ali você tem escápula te atrapalhando, uma série a pleura embaixo, onde você vai fixar, né? Tudo isso é muito importante. Então, o que a gente faz? Desenvolve projetos, instrumentos específicos para deixarem você preciso. Cada um que vocês veem coloridos aí, cada cilindro, representa um parafuso pedicular, tá? E a região correta que ele tem que entrar na vértebra para não causar nenhum tipo de complicação. Isso simula, basicamente, a cirurgia previamente, né? Faz uma simulação virtual, e você desenvolve também o guia específico para perfurar regiões onde você não consegue ter uma visibilidade tão boa quanto deveria, tá? Durante a cirurgia, como a gente usa, tem um modelo impresso, como é que a gente está fazendo a perfuração com o guia, alguém estabiliza né, de uma forma auxiliar e o outro perfura, tá? Tudo de forma muito precisa, tá? E a cirurgia rende, gente. Menor tempo cirúrgico, as manobras são mais precisas, tanto é que você termina uma cirurgia dessa, numa vértebra muito importante, onde basicamente você tem que fixar lá a região torácica cranial e caudal a sua posição. E você vê que o parafuso pedicular pega exatamente no local correto que deveria, tá? Nem mais, nem menos. É muito difícil você ser tão preciso assim no modo freehand que a gente fala, gente, que é no conhecimento, literalmente, tá? Para utilizar para deformidades, isso aí eu tenho um uso praticamente semanal, muitas vezes mais de um caso semanal para se utilizar esses guias. Então você pode usar tanto em antebraço, como esse caso aí, tem o paper ali em cima que faz toda a estatística de como é vantajoso se utilizar os guias próprios para a correção a ser realizada e não os guias padrões que existem, porque eles têm bastante imperfeição dependendo do plano, tá? Pode-se fazer planejamento para cirurgias complexas, como esse caso aí, que é uma luxação congênita bilateral da cabeça do rádio, tá? Onde o paciente foi fazer o alongamento ósseo da una, que era o problema para o rádio estar fora do lugar, e você obter sucesso. Esse paciente ficou 4 meses em tratamento, um bulldog, e graças a um estudo detalhado, onde foi visto que o problema não era só a cabeça do rádio, era secundária, você consegue a correção de uma forma muito mais tranquila, tá? Mais um caso aí de um paciente condrodistrófico, um paciente que foi fazer osteotomia de fêmur, isso é um shih tzu, se eu não me engano, da esquerda para a direita o guia pronto, no centro o guia e os 2 planos para se fazer a cunha de fechamento, tá? E como o eixo ósseo fica alinhado lá na direita depois. Então, da esquerda para a direita, a sequência do antes, durante e depois. E isso na cirurgia, como é que é, André? Na cirurgia, assim, gente, basicamente esse guia é impresso tanto um para usar no paciente, o outro no osso. Você vê como ele já senta, vou usar um termo fitting, tá? Que é basicamente como ele acopla no osso, é exatamente do jeito perfeito que você desenvolve, tá? Claro que desde que você siga os padrões corretos. E aí você tem o que? A correção é exatamente como você planejou, tá? Isso, o índice de falha menor, infecção, deformidades mais complexas, gente. Isso é um antebraço de um Spitz,
tá? Que foi tratado com imobilização, fratura de radiúna, ficou com um desvio bem importante e depois tem que corrigir o desvio. Então você vai fazer, gente, um osso, basicamente, deformidade multiplanar, primeira coisa. Segundo, 2 coras no rádio, basicamente, tá? E outro cora na una. Então trabalhar com 3 coras em ossos que são conectados por um ligamento e você tem que fazer uma correção anatômica. Não é tão simples assim, né, gente? Então é mais fácil desenvolver um instrumento, tá, que te auxilie na correção. Na direita vocês veem o vídeo como é o pós-correção, como é totalmente viável deixar esse osso bem corrigido e funcional na prática. Casos mais complexos, gente, deformidades onde não existe um ponto, uma referência anatômica pré-determinada, então são muito difíceis. O paciente já tinha passado por uma excisão de cabeça e colo femoral e tinha luxação de patela grau 4. Isso ia ser feito uma osteotomia, tá? E a referência, quando você não tem cabeça e colo femoral, ou seja, não tem um quadril competente, complica bastante. Então a virtualização disso pré-operatória auxilia muito. Como é que se faz isso, gente? A gente consegue espelhar o membro fisiológico, que seria esse que está em branco no slide, em cima do patológico. Tá? Pelo espelhamento você consegue descobrir o quanto de eixo ósseo você precisa, para qual lado você precisa. Isso é quantificar e pontuar, muitas vezes, a deformidade que é necessário você mexer. Tá? E isso basicamente se reflete na prática. Tá? Esse caso é operado por um colega meu, Dr. João, de São Paulo, e você vê aí o resultado dele planejado na esquerda, o alinhamento ósseo, e o executado na direita. Como é muito próximo do ideal, né, entre o planejado e o executado, utilizando esses guias. Outra diretriz que eu tenho nessa outra empresa, na 3D Forvets, é mexer com simuladores cirúrgicos, que é o que a gente, possibilidade de treinar um cirurgião da forma mais intensa possível em modelos que reflitam da forma mais real a anatomia do paciente. Então, isso é um simulador de artroscopia de cotovelo, tá? Onde eu já tenho lesão de coronoide ali instalada, tudo, e eu estou treinando qual é o método artroscópico, colocação dos portais, como é que se usa o shaver dentro da articulação, como é que são as manobras, né, principalmente operando por vídeo, e isso desenvolve o quê? Treinamento. Em relação ao uso para a cirurgia artroplastia de quadril, que é a cirurgia que eu sempre sonhei em realizar, né? Gosto muito desse procedimento, é meu foco trabalhar com quadril. Então tem algo de forma que é impressionante o resultado, que é quando uma artroplastia é bem executada. Porém, os casos muitas vezes são bem complexos e você poder simular virtualmente uma artroplastia, você consegue resultados muito mais precisos, a tua complicação reduz muito, tá? Essa é uma paciente, uma gorda, que eu já operei acho que há 1 ano atrás, e o meu tempo cirúrgico diminuiu, índice de infecção menor, taxa de luxação muito menor, tá? A complicação reduz mais de 10, 15%, tá? É uma cirurgia de alta complexidade e torna muitas vezes torna real o que você realmente gostaria de entregar na prática para o paciente, possibilita de uma forma confiável. Vou deixar aqui uma propaganda, uma divulgação de um curso que vai acontecer em São Paulo, para quem quer aprender a usar toda a tecnologia 3D associada à correção de deformidades, tá? Tem ali o contato. Esse curso sou eu, veterinário, falando sobre a deformidade em cães, e 2 médicos da Humana falando que operam comigo, são meus amigos, têm experiência em cão, inclusive, mas que operam deformidade em seres humanos diariamente. Todos estão convidados, quem quiser aprender lá um pouco sobre utilizar fixador circular, como preparar, fazer uma boa planejamento utilizando uma imagem 3D e como se obter, principalmente fazer previsão de falhas, estão todos convidados a comparecer.
Tá bom, gente? Então eu agradeço bastante, muito obrigado. Eu vou deixar meus contatos aqui, tanto de rede social, e quem precisar de qualquer coisa pode contar comigo. Muito obrigado, um grande abraço a todos.